presente, por exemplo, algumas nomenclaturas, como a gente fala hoje, né? Altura de molde, de onde vem a altura de molde, né? As primeiras máquinas, elas eram verticais, e hoje a grande maioria delas são horizontais, mas o nome altura de molde permanece por conta desse domínio, né? Esse processo ele foi inventado por Hayate em 1872 e até hoje mudou, né? Mas mudou pouca coisa, o conceito permanece o mesmo. E basicamente o que nós temos? Nós temos uma evolução tecnológica por conta desse processo ele ter nascido de uma maneira bastante simples e por ser simples e a evolução dessa simplicidade com materiais que acabou, vamos dizer assim, trazendo benefícios, houve uma evolução muito grande, né? Desde os materiais primórdios, né, até os materiais atuais, quanto evoluiu, tanto na parte de equipamentos, quanto na parte de materiais e também a extensão da máquina, que não deixa de ser o molde, né? Então, a gente vê que desde Hayate até os dias atuais, muito acabou mudando, mas ao mesmo tempo o conceito acabou permanecendo. Então, isso é um ponto bastante interessante. Quando a gente olha a evolução desse processo, a gente vê que por muitos e muitos anos a patente do Hayate acabou predominando, né? Só quando inventou-se a rosca recíproca, né, na década de 60, que houve um pouquinho de quebra de paradigma do processo, mas a essência permanece até hoje, inclusive na questão térmica dos ferramentais, principalmente quando se fala em sistema de câmara quente, né? O conceito do Hayate está muito presente. Então a gente teve uma evolução técnica também na parte de ferramental, né? Hoje a gente tem uma forma construtiva muito diferente do que era no passado, e hoje o nosso bate-papo ele é focado na questão dos acidentes, né? Então é isso que a gente vai tratar. Acho que boa parte de vocês já teve contato com equipamento, né? Um equipamento teoricamente perigoso, mas ao mesmo tempo seguro, né? Depende muito de como a gente vai interagir com esse equipamento. O acidente ele é um assunto que hoje ele é tratado com muita seriedade, principalmente em empresas que levam a segurança como sendo um dos seus pilares e deve realmente ser utilizado como um dos seus pilares, até porque se você não tem segurança, você não tem uma produção, vamos dizer assim, contínua e uma produção com qualidade, né? Então você tem que tratar essa questão do acidente nas grandes empresas e nas pequenas e microempresas, que é basicamente o segmento da grande maioria da transformação de máquinas no nosso segmento, né? Se a gente pegar o perfil da Abiplast, a gente vai perceber que a grande maioria das empresas elas são pequenas e micro, e isso remete a uma questão bastante primordial no acidente. Então a gente tem que focar muito nisso. Mas o que é um acidente, né? O acidente ele é basicamente um acontecimento infeliz que surge por casualidade ou não e que normalmente ele resulta no estrago, num dano, num prejuízo, numa avaria, numa ruína, ou seja, qualquer coisa que não seja boa, né? E normalmente todo acidente ele leva a pessoa a ter sequelas, seja ela uma sequela física, seja ela uma sequela mental ou muitas vezes as duas sequelas, né? E no nosso segmento, as sequelas praticantes desse tipo de processo são mutilações, né? Muitas vezes de membros superiores, por conta do cara entrar na área de risco sem que a máquina esteja protegida, né? E isso é um problema que aconteceu no passado, né? Com uma maior frequência, mas se a gente for fazer uma pesquisa a fundo, ainda existe muito equipamento que propicia esse tipo de acidente e condições que o operador se coloca, né, em situações de risco que podem basicamente trazer o acidente como
cenas, né? A gente vê muitas vezes a pessoa arrancando a carenagem da máquina para trabalhar, a gente vê algumas displicências também por conta, talvez, da falta de conhecimento, né, técnica operacional desse equipamento também. Além de você ter ferramentais que podem também trazer danos ao operador, desde que ele entre basicamente nessa área de risco. Infelizmente, quem sofre um acidente que tem sequela, nunca ele vai deixar de esquecer isso. Até porque os colegas de trabalho não deixam, né? Se o cara perder um dedo num fechamento de molde ou numa máquina injetora, sempre um colega vai perguntar: cadê seu dedo? Agora que eu reparei que você não tem o dedo, e assim vai, né? Sem falar em outros danos, como queimaduras, enfim. Problemas de ferimentos graves que esse equipamento pode ocasionar. A gente vai falar um pouquinho de alguns princípios de segurança que foram trazidos à tona, né, a partir de problemas que nós tivemos ao longo desse período, né. Basicamente, o princípio de segurança ele diz o seguinte: a gente tem que tirar esse ser humano da área de risco, ele tem que ser preservado. É como se nós fôssemos desarmadores de bomba e esse desarmador de bomba trabalhasse manipulando um robô. Aí eu estou tirando ele da área de risco. E isso a gente vê muito no nosso segmento hoje. Você vê que robôs entram na área de risco, tirando a questão do ser humano, preservando ele desse risco. Tanto na parte operacional, quanto na parte pós-trabalho, né? Pinturas, enfim. Qualquer outro tipo de acabamento que coloque em risco esse operador. Muitas vezes, pela automação de processo, você tem essa preservação, desde que você observe, basicamente, os princípios de segurança. A gente tem que ter planejamento, a gente tem que ter análise, a gente tem que ter inspeção antes da execução de qualquer tipo de trabalho. E a gente entra num outro ponto focal, principalmente quando se fala em empresa, que é a questão do improviso, né? Muitos acidentes acontecem por conta de você ter improviso no seu trabalho, a falta de observação de normas e procedimentos, né, ou alternativas seguras, e saibam, né, que muitas vezes, quando você sofre um acidente por ter improvisado, você não vai ganhar nenhuma medalha por isso. Muito pelo contrário, você vai ser taxado ainda como uma pessoa que acabou fazendo uma besteira no trabalho. Então, o improviso ele é muitas vezes enxergado na empresa como sendo aquele cara que vai lá e dá um jeito para fazer tudo sem levar em consideração a própria vida, né? Então, muitas vezes a empresa até acaba fechando os olhos para essas alternativas aí, procedimentos fora do que seria normal. Então, temos que evitar muito o improviso. O improviso a gente tem até dentro da nossa casa, né? Quando você vai trocar uma lâmpada e não tem uma escada, né? Você sobe em cima do banco, o banco não deu altura, você põe o banco em cima da mesa e aí vai, né? Essas questões de improviso. Quando você coloca uma alavanca, né, para apertar um parafuso e a chave não aguenta o torque por conta disso, então toda essa questão é muito importante a gente levar em consideração. Ainda falando em princípios de segurança, o uso de EPIs, né, que são equipamentos de segurança relacionados ao trabalho. Então, no nosso equipamento, óculos de segurança, protetores faciais quando você vai trocar um bico, né, máscaras, de repente, dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer, protetores auriculares por conta do ruído que a máquina exerce, né? Enfim, você tem que saber quais equipamentos são necessários para aquela aplicação, né? Uma moça, por exemplo, de cabelo comprido, trabalhando próximo a uma furadeira, que muitas vezes faz parte do processo, são equipamentos de segurança, né? Que devem ser levados em consideração. E o tema, né, que a gente tem como adequação de qualificar o operador, né?
Você precisa ter qualificação, porque esse rapaz que não tem qualificação, ele acaba sendo um problema no processo. É como se nós estivéssemos no trânsito e tivéssemos, por exemplo, uma pessoa que não soubesse como dirigir, né? Então, a máquina é a mesma coisa. Se você não sabe pilotar, ele pode trazer problemas não só para você, quanto para o colega que está passando no corredor da fábrica, enfim. Muitas ações podem acontecer por conta dessa inaptidão operacional. Então é um ponto a ser tratado nessa questão operacional. Estou voltando aqui. Um outro ponto focal aí na questão dos princípios de segurança é a questão de comunicação. Muitas empresas elas mantêm diário de bordo com relação à segurança, né, para que você tenha não só no seu turno de trabalho quanto no turno de trabalho anterior e seguidamente essas informações para estar monitorando qualquer coisa fora do padrão, qualquer ruído de trabalho, né, seja comunicado. Então, a questão da comunicação é importante e o controle dessa documentação são de suma importância para a gente atingir o nosso objetivo. Alguns fatos importantes, né? A gente destaca aqui alguns deles, né? A década de 70, o Brasil não foi só campeão mundial de futebol, mas ele também foi campeão mundial de acidentes com base na Organização Internacional do Trabalho, posicionada entre os 10 piores do mundo ao lado da Índia. Isso saiu na revista Isto É, de 1997. Ainda na década de 70, já havia uma estatística mostrando que a cada 1.000 acidentes graves, 85,5% eram causados por máquinas, que são equipamentos de uso em indústria, né? E deste valor, 31,8% os acidentes eram causados por prensa. E se a gente for ver a máquina injetora, não deixa de ser uma prensa, e a prensa realmente fere, ela machuca, ela mutila, ela causa lesões aí que dificilmente você tem uma recuperação perfeita, né, se isso acontecer. Então é de suma importância a gente tá de olho nesses números, mas vocês vão ver que as ações elas acabaram sendo tomadas tardiamente, né, por conta de acidentes que aconteceram posteriormente. Só um minutinho. Abriu aqui. Outros fatos importantes, né? A NR12, que a gente conhece hoje e fala muito sobre ela nasceu em 1978. Porém, se vocês pegarem o nascimento da NR12 de 1978, ela nasceu de uma maneira muito tímida, né? Então, as ações robustas de NR12, elas só foram acontecer a partir do ano de 2010, que é a NR que a gente conhece hoje como sendo uma NR até difícil de atender. Mas o fato que chama a atenção é que na década de 90, aqui no estado de São Paulo, foi notado que praticamente 78% dos atendimentos eram de equipamentos e 49% desses acidentes eram com máquinas injetoras. Então, você tinha um ponto focal, que era a máquina injetora causadora dos acidentes. E, naquela época, resolveu-se fazer uma convenção coletiva que ainda existe até os dias atuais, congregando equipamentos de segurança, procedimentos operacionais, treinamento operacional, para que você tenha uma máquina segura dentro do seu parque fabril. Mas o interessante dessa convenção, apesar dela ter nascido em 95, ela demorou 2 anos para começar, vamos dizer assim, a tratar a convenção como ela precisa, né? Então, o tempo de 1995 até 1997 foi um período de adaptação dos equipamentos. E um fato interessante é que quando nasceu a convenção coletiva, não havia nenhuma norma regulamentadora
que determinasse como esse equipamento deveria se portar para o operador. Então, não existia padrão, né? Eu consegui pegar um print de tela da NBR de máquinas injetoras. Uma delas, a NBR 13536, vocês podem ver que ela nasceu em 1995, e um fato interessante, ela vem de normas que são de fora do nosso país, como a grande maioria das normas que nós temos, né? Então, esse fato ele chama muito atenção, né? Se a gente já tinha um problema de segurança na década de 70, a gente teve uma reação muito tardia nessas questões de convenção coletiva, né? Apesar da NR12 ter nascido em 1978. Algumas condições para esse equipamento trabalhar são seguranças que o equipamento tem. Uma delas é a segurança hidráulica, e aqui tem um escopo de como ela funciona basicamente. Aí vocês devem perguntar por que segurança hidráulica, né? Porque a maioria dessas prensas, né, dessas injetoras, elas trabalham com óleo. E uma das maneiras de nós evitarmos um esmagamento é tirarmos a força, né, desse óleo, tirar a pressão desse óleo para que não haja movimentação. Então, basicamente, essa segurança ela está ligada à porta, principalmente à porta operacional, que é onde, no mapa de risco da máquina, vocês vão ver que ela entra em primeira posição. Então, ela vai ter 3 posições básicas, uma de repouso, uma com a porta fechada e uma com a porta aberta. O esquema aqui é um esquema hidráulico simples, só para vocês perceberem. Aqui ilustra uma bomba bombeando óleo, mas ela não tem para onde ir, porque o Tzinho aqui não deixa o óleo ir para lugar algum. Então, não tem movimento, ela está em repouso. A segunda opção é quando a máquina está fechada. Então, quando a máquina está fechada, a pressão de linha, vocês podem perceber que ela consegue chegar até o elemento atuador que vai movimentar a prensa, né? O fechar, o abrir, vai acontecer porque essa válvula aqui, ela está aberta, permitindo que o óleo circule, ok? E a terceira opção é quando você tem a porta aberta. Isso a gente observa muitas vezes no equipamento. Quando você abre a porta, nas máquinas mais antigas a gente consegue perceber até o ruído da máquina muda, né, por conta da atuação da válvula hidráulica. O que ela faz? Ela desvia o óleo para tanque, então a movimentação deixa de existir porque você despressuriza o equipamento. Então essa é uma das seguranças que a máquina precisa ter para ser uma máquina segura. A outra segurança é uma segurança mecânica, que na verdade é um intertravamento que você tem no equipamento prensa ao abrir a porta. Então aqui a gente tem equipamentos mais antigos, onde esse barramento ele era regulado pelo operador, né? E máquinas mais modernas, como essa daqui, que é uma Home, né? E as demais máquinas também utilizam basicamente o mesmo formato, só que elas não dependem da questão operacional. Nas máquinas mais antigas, isso depende do operador, porque se ele abrir a máquina pouco, pode ser que a regulagem desse barramento caia em cima da placa, inutilizando o seu funcionamento. Por outro lado, também, se ele não regular essa distância, a máquina vai, ao longo do percurso de fechamento, poder deslocar esse barramento. Então, é uma segurança, sim, é uma segurança, mas ela é mais efetiva quando ela não depende da ação operacional. Isso nas máquinas mais novas não deixa de existir essa condição. A terceira segurança, muitas vezes ela já está associada à segurança hidráulica. Trata-se de elementos elétricos, né? São basicamente cames, chaves, enfim, o nome que tecnicamente ela trabalha, né? São chaves fins de curso, e ela tem uma posição basicamente aberta e fechada. Então, quando você abre a porta ou fecha a porta, há essa movimentação. E esse circuito, como a gente pode ver na figura, ele está ligado a um circuito de monitoramento.
Então, a máquina deixa de entender se o sensor está aberto e deixa de entender se ele está fechado. O que ela entende é aberto, fechado. Isso tem um tempo para acontecer. Então, esse dispositivo, ele monitora o fechamento e abertura da máquina a cada ciclo. Isso é importante. Muitas vezes, na parte operacional, o operador bate a porta muito rápido, a máquina desliga sozinho. Ou ele fecha a porta muito devagarzinho, a máquina desliga sozinho. Por quê? Esse circuito de monitoramento, ele está observando que esse tempo está diferente do que foi pré-determinado dentro do próprio equipamento. E ele normalmente anda em conjunto com o sistema hidráulico. Então, quando a gente tem máquinas como essa, segurança elétrica e hidráulica, no mapa de nível de segurança, ela já é nível 4. Então, ela já atende, pelo menos, a convenção coletiva nesse segmento. Aqui a gente tem os níveis de proteção, né? A máquina, normalmente, ela tem as proteções fixas e móveis. A diferença de uma proteção fixa e móvel, o próprio nome já diz, né? Quando ela é fixa, ela depende de alguma chave operacional, uma chave de fenda, uma ferramenta específica que você só vai conseguir descaracterizar se for propositalmente, né? Tem que ser intencional para você retirar proteções fixas. As proteções móveis, elas são movimentadas operacionalmente. Então, a nível 1 é sem nenhum intertravamento, não tem monitoramento algum. A nível 2 tem uma chave fim de curso apenas. A nível 3 tem 2 chaves fins de curso, monitorada, como a gente falou no slide anterior, né? Então, ele tem um circuito de monitoramento aqui. E o tipo de sensores, né, de categoria de falha pode ser desse tipo, pode ser de rolete, enfim. Aqui são tipos de chaves fins de curso. A proteção nível 4 é a proteção que a gente vê associada à segurança elétrica, mais uma segurança mecânica. Aqui eu falei segurança nível 4, me desculpe o erro aqui é segurança nível 5, porque ela aqui não depende do operador na grande maioria das vezes, né? Aqui é um fato hidráulico. Nessa situação nível 4, muitas vezes você cai nas máquinas que é manual, né? Você tem que regular o barramento manual, soltando lá uma contraporca e regulando a abertura adequada ao ferramental. E além da nível 4, você tem a nível 5, que é a segurança hidráulica, e a nível 6, que você tem todos os elementos associados, isso numa máquina tradicional. Quando se fala em máquinas de grande porte, aí você vai ter tapetes de peso, e aí vai. Essas regulamentações, elas estão basicamente tanto na convenção coletiva, quanto na NR12 atual. Para a gente fechar um resuminho do nosso bate-papo aí, né? Então a gente tem basicamente alguns pilares aí, né? Um dos pilares é a questão da qualificação operacional, porque mesmo como uma máquina segura, né? Se o operador não souber trabalhar, ele acaba sendo uma condição insegura. Essa qualificação do trabalhador é aquele que trabalha na máquina, é o cara que trabalha na manutenção, é o cara que administra a fábrica. São as pessoas que interagem com a própria fábrica, né? O pessoal da CIPA, enfim, são os interessados, né? Se a gente estivesse montando um canvas aqui, eles seriam um dos stakeholders. Então, o trabalhador e todos que estão de alguma maneira ligados ao equipamento, eles têm uma percepção na questão da segurança muito importante. O outro quesito que nós temos é o equipamento, que ela precisa realmente dos dispositivos de segurança em pleno funcionamento. Ou seja, em algumas máquinas ainda isso depende da questão operacional. Quando se fala
no atendimento em convenção coletiva. Não se falando em NR12, que aí você tem todo um aparato tecnológico para fazer esse monitoramento. Um outro requisito que o equipamento tem que respeitar é a questão do acesso. Então, além desses dispositivos eletrônicos, você tem os anteparos de distância de segurança, que também nasceu de acordo com uma norma de segurança. Então, você não pode ter o acesso nem por baixo da máquina, nem por cima, nem por nenhuma fresta. Ele te explica que tipo de proteção você pode pôr, se ela pode ser vazada, se ela pode ser fechada, em vários pontos do equipamento, dependendo do que vai acontecer naquela região. E a questão dos dispositivos e meios de acesso, eles têm que ser tão seguros quanto propriamente a máquina, né? Então não adianta a máquina estar segura e o robô bater na cabeça do operador, né? Não adianta o cara ter a máquina segura e num dispositivo de corte cortar o dedo dele, porque ele não tem um bimanual com simultaneidade, né? Enfim. Então a gente tem que estender a questão da máquina com relação aos dispositivos posteriores, os periféricos do equipamento e os meios de acesso, escadas, enfim, toda a periferia do equipamento tem que estar segura, né? A questão do molde, às vezes o cara vai colocar a mão num sistema de macho e pode se machucar, então ele tem que ter seguranças da mesma forma que ele tem na máquina, né? Então não adianta você ter a máquina segura e as demais periferias aí do equipamento não serem seguras. Basicamente isso. E, por fim, aqui a gente tem o mapa de risco da máquina, onde a gente pode observar, por ordem de grandeza, né, o número 1, o acesso é mais frequente, então é a área mais perigosa aqui, é a área, vamos dizer assim, prioritária do equipamento. Então a segurança nesse local tem que ser pelo menos nível 4 quando se fala em convenção coletiva. E aí você vai ter a área do sistema de injeção, você vai ter uma segurança nível 3, a área do fechamento, do mecanismo de fechamento também nível 3, a área de alimentação do material ele vai ter que respeitar distâncias de segurança, né? A área de extratores de macho, a porta não deve permitir que o operador coloque a mão por trás dela por conta de distância de segurança. A área de resistência normalmente tem que ser fechada para ele não ter acesso tanto à questão de choques elétricos como queimadura, né? A área de descarga de peça ele não pode ter acesso porque pode cair o molde em cima dele, né? Então são riscos operacionais e é lógico, a área mais frequente é a área mais prejudicial do processo e é que a gente tem que ter uma maior atenção, não desmerecendo as demais, né? Mas aqui é como se fosse um mapa de risco da própria máquina injetora. E é isso. Basicamente foi um bate-papo rápido aí com relação à questão da segurança operacional. E agora a gente abre aí para as dúvidas, questionamentos aí. Eu acredito que aqui, como nós dissemos, é somente um bate-papo, né? Não é um aprofundamento na questão de segurança. É só para a gente ter realmente o conhecimento do mínimo dessa questão de segurança para a gente poder trabalhar. Então, estamos abertos às dúvidas aí. Agradeço a presença de todos aí, os colegas da área, né? Muitos são conhecidos aí. E é isso. O nosso bate-papo de hoje é bastante rápido nessa questão de segurança e vamos tentar elucidar as dúvidas aí. Pessoal, vocês podem abrir o microfone e agora tirar as dúvidas se for o caso. Pois não? Ô Wilson, tudo jóia? Prazer em conhecê-lo.
Wilson, é justamente isso. A ideia da gente estar batendo nessa tecla da segurança, porque ninguém melhor do que quem vai trabalhar saber onde está colocando, né? Essa máquina no passado era chamada de boca do leão, né? E se a gente colocar a mão na boca do leão, o leão morde, né? Então a ideia é realmente o pessoal saber que o equipamento ele precisa ter um nível de segurança. Se a gente entrar no Mercado Livre hoje, Wilson, a gente vai achar equipamentos que não estão em condições de uso, né? E empresas que têm o mínimo de bom senso, quando ela vai desfazer de um equipamento que não tem condições de segurança, ela corta o equipamento. Ela literalmente passa um maçarico na máquina, né? E às vezes o pessoal não se conforma. Por que está passando um maçarico na máquina? Podia vender e tal. Não se deve vender equipamentos desse. A gente não entrou na questão das cláusulas, mas uma das cláusulas é justamente você não vender, não alugar, não operar máquinas que ofereçam risco ao operador. Esse é o primeiro mandamento da convenção coletiva. Da convenção coletiva, que é muito mais branda que até a própria ANR atual. Que, diga-se de passagem, a ANR atual ela nasceu com boa parte dos fundamentos da convenção coletiva. Realmente é uma verdade isso. Se você abrir o YouTube hoje e colocar vídeo de máquinas mula-manca, por exemplo, vai aparecer máquina trabalhando aí, o cara trabalhando de chinelo, em condições realmente deploráveis, né? De uma condição realmente de trabalho muito ruim, né? E o acidente, muitas vezes, ele dá sinais, né? E esses sinais que a gente quer que o pessoal enxergue antes do acidente acontecer. Porque quando ele acontece é muito triste, né? Eu, graças a Deus, eu nunca socorri ninguém aí de esmagamento. Mas onde eu trabalhei aconteceu. E acho que muitos de vocês devem ter passado por esse momento triste e crítico aí. E que a gente não quer que aconteça, né? Então é um ponto focal realmente a questão de segurança. É um bate-papo que vale a pena trazer para a parte, principalmente a parte operacional, que aqui está diretamente envolvida, mas tem muito cara maluco aí fora, né? Infelizmente. Pessoal, mais perguntas? Sim, não, pessoal. Hoje, acho que é o friozinho.
O frio não deixou o pessoal se soltar. Tudo bem, Gilberto? Diga aí. Legal. Tem uma pergunta no chat aqui dizendo que o assunto é segurança. Seguindo aí as normas, queria saber qual circunstância o próprio operador pode ocasionar um acidente. Essa é uma preocupação que acho que todos os empresários deveriam ter, né? Se é que boa parte deles ainda não tem. É justamente trazer a questão operacional para que ele tenha as responsabilidades. Então você tem, dentro desses requisitos, responsabilidades que você tem que ter com relação ao equipamento e da mesma forma o empresário ele tem que ter a sua responsabilidade, assim como o governo tem que ter a sua responsabilidade. Ou seja, se ele foi treinado e ele assumiu o risco, a questão do acidente ele pode e deve recair até em cima do próprio operador. Porque se ele negligenciou uma norma de segurança, se ele deixou de utilizar um EPI, se a máquina estava dentro dos requisitos técnicos e o acidente aconteceu, então existem cláusulas que podem reverter essa situação. Ao invés do funcionário ser a vítima, ele acaba sendo o vilão da história. Por isso que é importante a gente ter esse tripé de envolvidos, né? A parte sindical, a parte operacional, a parte empresarial, enfim, todos falando a mesma língua e o governo, teoricamente, é o paizão ali que vai fazer com que aquilo aconteça, entre aspas, né? Mas a ideia é que os operadores façam a coisa acontecer, né? O processo tem que ser de baixo para cima, né? Nessa questão do conhecimento que a gente espera. Forçar a coisa de baixo para cima. Claro que é difícil, que o natural seria ser de cima para baixo, mas o que a gente quer fazer é justamente que os operadores tenham entendimento de quão importante é a questão de segurança no equipamento. Mais alguma pergunta?
Pois não? Uhum. E quando ele não conhece realmente a capacidade e a limitação, é aí que ele não consegue mensurar o risco, né? A questão é você saber quantos dentes tem esse leão, né? Se esse leão for banguelo, de repente dá para arriscar, né? É difícil, mas ele precisa saber o mapa de risco dele, né? E o interessante é que se a gente for seguir a NR12, é uma distância muito grande. Se a gente for seguir a convenção coletiva, essa distância diminui, né? E o que a gente vê muitas vezes na prática é que não atende nenhum e nem outro, né? Então você tem um objetivo muito além do atingível para o mercado nacional, né? Infelizmente. Mais alguma pergunta, pessoal? Ah, tá. Já entrei no decorrer do assunto de segurança. Deve ter nas injetoras um kit com protetor facial, maçarico, luvas específica para bico entupido, manuseio do canhão. Na verdade é assim, Eduardo. Cada operação dentro do equipamento é um risco operacional, né? No caso de você tirar bico entupido, pode ser que a máquina esteja pressurizada, o operador ele tem que saber despressurizar o equipamento, ele tem que utilizar os EPIs necessários, soltar o bico lentamente para poder despressurizar ainda mais o sistema, né? Então é aquela questão operacional que a gente começou a falar no início da apresentação. O operador ele também é um ator aí na questão da segurança. Não quer dizer que a máquina que tem NR12 alemã, por exemplo, não vai trazer risco operacional. Se o cara não souber operar, ele se machuca, né? E às vezes são operações simples. Afastar um cilindro de injeção na hora de tirar uma peça presa do molde, colocar um anteparo, né? Se o sistema de câmara quente tiver pressurizado. Então é realmente o conhecimento é um dos pilares da segurança, além do próprio equipamento, como também normas que foram concebidas na construção daquele equipamento. Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E também tem o outro lado, né, Luiz? Às vezes o cara acha que ele é o Ayrton Senna da máquina injetora e mata todo mundo, né? É um perigo. Aí é um perigo também.
Aqui tem uma pergunta no chat. Antigamente aconteciam alguns acidentes que eram bem fáceis de prevenir em relação à regulagem de máquina. Por querer da produção, as máquinas trabalhavam com velocidade de abertura no máximo e curso de abertura no mínimo. E o operador ter que colocar a mão no molde porque prendia alguma peça. Me lembrei da boca do leão. Se essa máquina tem as seguranças, o leão tá banguelo, né? Precisa saber como a máquina está, né? Por isso que um dos pontos críticos do equipamento é analisar se a máquina tem segurança, se ela efetivamente está funcionando, se ela não foi manipulada, enfim. O pessoal aí de máquinas deve saber, né? Tem muito empresário que pede para modificar a lógica da máquina para aumentar a produtividade, né? E tem... Isso é impróprio, né? É quase uma pornografia, né? Fazer isso. É um crime. Pode falar. Tô ouvindo. A questão é a seguinte: muitas vezes é porque não há uma disseminação do que se deve fazer, o que não se deve fazer. Quando você tem pleno domínio disso, eu acho que todos têm condições de chamar a atenção, né? No passado era muito comum o pessoal jogar lixo na rua e ninguém fala nada. Hoje é muito comum o cara jogar no lixo na rua e o cara ir lá e repreender. Não, o que você está fazendo? Né? Então, a questão de segurança, muitas vezes o pessoal tem essa má condução aí, esses improvisos, a utilização desses atalhos, porque muitas vezes o cara que está do lado dele não sabe nem o que ele está fazendo, né? Que está colocando em risco a vida dele e a vida do outro colega. Então acho que o primeiro ponto é todo mundo saber que está errado, né? E não só o rapaz que fica manipulando. O Eduardo perguntou se a escola tem curso específico com máquina injetora. Tem. Isso para quem está seguindo realmente a risca as condições de trabalho, o operador ele não pode trabalhar se ele não for treinado nessa parte operacional. O Elton falou que muitas vezes falta reciclagem em relação a treinamento. Na verdade, reciclagem em segurança, normalmente você não precisa fazer. O que você precisa fazer é justamente usar as informações de segurança das convenções, das NRs e assim por diante. Porque a tecnologia acaba sendo a mesma. Mais alguém? Pessoal, se não tiver mais perguntas, eu agradeço a participação de todos aí. Esse vídeo aí que a gente fez, esse bate-papo, depois eu vou disponibilizar no YouTube. Aqui na apresentação tá os meus contatos, tá o meu telefone de WhatsApp, tá o YouTube, tá o perfil no LinkedIn, tá o site da consultoria. Então, dificuldade para a gente se comunicar, acredito que não vai haver, né?
Então esse é o segundo bate-papo que a gente fez. Eu espero que vocês sugiram talvez um terceiro tema, né? O primeiro ele foi bem genérico, esse segundo ele teve o ponto focal em segurança, e aí para um terceiro, talvez um tema aí que vocês sugiram e a gente acate e monte um terceiro bate-papo. Tá bom? Tá gravado, tá gravado, tá gravado, tá gravado, tá gravado no YouTube. Na verdade, o Eduardo tá. Oi? Sempre. O Eduardo perguntou se o curso é um dia ou é uma semana. Na verdade, ele é em horas, né? Então depende da disponibilidade do curso. Normalmente são 16 horas de curso. Isso pode acontecer em 2 finais de semana ou em dias da semana, isso depende. Ok, pessoal?